Bom dia! Gente, sejam todos bem-vindos, a todos que estão aqui pela primeira vez e os que já me acompanham também há bastante tempo ou há algum tempo, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não sabe, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e na grande maioria das vezes, dos dias, dos momentos aqui nas minhas redes sociais, eu converso com pais de crianças com TDAH com o objetivo de ajudar esses pais a lidarem com os sintomas desse difícil transtorno. Muitos pais ficam perdidos com o diagnóstico de TDAH ou com a possibilidade do TDAH, não sabem o que fazer, ficam realmente perdidos. Então, o meu objetivo é trazer mais clareza, trazer uma informação adequada, embasada, para que você esteja no caminho certo, para que você siga no caminho certo para diminuir os prejuízos causados pelo TDAH. Hoje eu vou falar sobre 8 dúvidas frequentes sobre o TDAH. Eu reuni as 8 principais dúvidas que eu recebo, tá? Aqui nas minhas redes sociais e decidi falar aqui. Eu sei que você fica perdida em meio de tanta informação, assim, tem muita informação a respeito do TDAH. Se você digitar lá no Google, você vai aparecer 1 milhão de notícias, de informações. E eu sei que isso muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Muitos pais ficam absolutamente perdidos. Então, por isso eu quero que você saiba primeiro que é muito importante você se informar de uma forma adequada, tá? É muito importante ter o conhecimento e quero também que você saiba que você não está sozinha. É possível ter a informação e criar uma rede de apoio para lidar com todas essas dificuldades, todos esses desafios diários. Então, eu quero aqui com esta live gerar um pouquinho mais de conforto para você, para que você tenha essa sensação mesmo de que, poxa, eu não tô sozinha aqui com as minhas dúvidas, com as minhas interrogações, com as minhas angústias. E não tá sozinha mesmo, porque muitas das pessoas que estão aqui sentem as mesmas angústias que você, tá? Então, vou trazer aqui um pouquinho mais de clareza a partir das 8 dúvidas mais frequentes, os principais questionamentos, tá? E o primeiro questionamento que eu venho falar aqui é: o que é o TDAH? O TDAH é uma doença nova? Engraçado isso, né? Porque agora mesmo eu estava respondendo uma mãe, antes de entrar na live, respondendo uma mãe perdida a respeito do TDAH, assim. E aí eu penso, nossa, às vezes pra mim o TDAH é algo tão claro, né? Porque eu, obviamente, falo sobre isso todos os dias. E eu vejo que muitos pais têm dúvidas, assim, muito básicas. E se você não entender o básico, como é que você vai lidar com os desafios mais complexos? Então, entender o que é o TDAH é muito importante. As pessoas acham que o TDAH é uma doença nova. Eu já ouvi isso de muitos pais, de muitas famílias, né? Dizendo que, bom, Paula, mas parece que antigamente não tinha TDAH. Parece que quando eu era criança, na minha época, não se falava de TDAH. Não sei, nunca ouvi falar antes de TDAH. Ouvi a primeira vez na consulta com o neuropediatra. A verdade, minha gente, é que o TDAH ele é reconhecido em diferentes países desde o século XIX. Já faz tempo, viu? A gente tá no século XXI. Então, ó, já faz bastante tempo. O que acontece é que antes o TDAH era visto como outro transtorno. Ele era visto de uma outra forma. E somente na década de 60, mais ou menos, é que os cientistas se propuseram a estudar e entender melhor esse transtorno. Algumas pessoas podem achar que o TDAH é uma doença nova por conta do nome. O nome realmente é algo novo. Mas a doença, o transtorno, não é novo, tá? O entendimento a respeito do TDAH é algo que cresce todos os dias. Mas o TDAH já está presente na vida das pessoas aqui na humanidade há muitos e muitos e muitos e muitos anos. Antigamente, num passado até recente, próximo de 1990 mais ou menos, o TDAH
era visto como, era chamado, na verdade, como DDA. Então, hoje, o TDAH, ele é chamado de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Antigamente, era DDA, distúrbio de déficit de atenção. Era só isso. E por quê? Porque nem todos os pacientes apresentavam a hiperatividade. Depois houve um avanço, né? E a nomenclatura mudou novamente e passou a ser TDA. Então, tinha os pacientes que tinham TDA, transtorno de déficit de atenção, e entrava nessa categoria aqueles pacientes que não apresentavam a hiperatividade, e tinham também aqueles que eram hiperativos. Então, aqueles que eram hiperativos, eles recebiam então a nomenclatura de TDAH, o diagnóstico de TDAH. Então, antigamente tinha mesmo essa diferenciação, TDA e TDAH. Hoje, não se fala mais de TDA, hoje é TDAH, porque mesmo aqueles pacientes que não apresentam uma hiperatividade motora, muitas vezes apresentam uma hiperatividade mental. Então, eu recebo com muita frequência pessoas dizendo: Paula, meu filho foi diagnosticado com TDA. Não, meu filho não tem hiperatividade. Não, o seu filho ele tem TDAH. Não existe mais TDA. Embora, gente, é importante que vocês saibam que isso é só um nome, tá? Isso não muda muita coisa de ordem prática e nem de intervenção, porque isso é são nomes e muitos profissionais, na verdade, utilizam ambos os dois nomes para falar a mesma coisa. Então, hoje se fala sobre TDAH. Por quê? Por conta disso, né? Porque até os pacientes que não apresentam a hiperatividade motora, às vezes apresentam uma hiperatividade mental, certo? Então, esse é a primeira dúvida que eu quero trazer aqui. O TDAH não é uma doença nova. O TDAH já existe há muito tempo. O que acontece é que o que é novo para o TDAH são os estudos, as descobertas, tá? E todas as intervenções, os treinos. O TDAH é uma das doenças, um dos transtornos mais estudados da psiquiatria. E isso é maravilhoso, porque quanto mais os profissionais se debruçam sobre um tema, mais descobertas eles fazem. E quanto mais descobertas eles fazem, mais informação nós temos, mais conhecimento e mais recursos nós temos para tratar. Acredita-se que daqui a um tempo, inclusive, essa nomenclatura de TDAH também mude, porque hoje se sabe que o TDAH não diz respeito a uma falha atencional. A criança com TDAH, ela presta atenção em muitas coisas, mas as pessoas acham, né, que não consegue focar, não consegue prestar atenção, não presta atenção em nada. Na verdade, é o contrário. Presta atenção em tudo, mas não consegue canalizar a atenção. Falei isso ontem, antes de ontem, todos os dias eu tô falando sobre isso também aqui nas lives de aquecimento. Então, pode ser que daqui a algum tempo a gente tenha um outro nome aí para o TDAH. Pode ser que esteja mais relacionado a um déficit das funções executivas, porque é isso que o cérebro da criança, do adolescente e do adulto com TDAH apresenta um grande prejuízo nas funções executivas, e é óbvio que a atenção faz parte das funções executivas. É muito mais do que só essa capacidade de prestar atenção. Não presta atenção em nada. Não, é uma falha nas funções executivas, uma falha no autocontrole, tá? Segunda dúvida que eu também recebo muito aqui nas minhas redes sociais. Paula, o TDAH pode ser causado pelos erros dos pais? A culpa é minha? A culpa é do meu marido? A culpa é da minha família? O que está acontecendo? Acho que é uma dúvida, mas também uma grande angústia, né? Porque quando os pais recebem um diagnóstico, eles começam a então buscar um culpado. Bom, recebi esse diagnóstico, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? O que eu faço a partir de agora? Preciso buscar um culpado, preciso buscar um responsável por toda essa desgraceira que está acontecendo. A verdade é que não existe nenhuma evidência científica de que o TDAH
ele aconteça por conta dos pais, por erros, né? Por fatores sociais, ou por conta de uma criação muito rígida ou de uma criação muito permissiva. Os pais, eles potencializam os sintomas do TDAH ou aliviam os sintomas do TDAH. Então, a sua postura frente ao TDAH pode piorar ou melhorar os sintomas, mas jamais criar. Você não cria o TDAH, porque o TDAH é um transtorno neurobiológico, ou seja, é um transtorno que acontece no cérebro e é um transtorno que tem a ver com a genética, não tem a ver com criação, não tem relação, entende? Então você precisa ter esta clareza de que não existe um culpado para o TDAH do seu filho. Obviamente, como eu disse, a sua postura influencia muito nos sintomas. Então, uma criança que tem TDAH, que tem pais muito rígidos, por exemplo, muito autoritários, muito punitivos, ela tende a ser mais inflexível, ela tende a ter mais crises de birras, ela tende a ser mais agressiva na fala, na atitude, ser mais impulsiva, por conta desta criação. Então, a criação influencia, principalmente na maneira como a criança vai desenvolver os próprios recursos e ferramentas para lidar com o TDAH, tá? Então, esquece esse lance aí de que o TDAH pode ser causado pelos erros dos pais. Essa é a segunda dúvida que eu recebo, tá bom? Terceira dúvida que eu separei aqui. Como é feito o diagnóstico de TDAH? Paula, o que eu faço? O que eu faço? Por onde eu começo? Qual é o profissional que eu procuro? Eu assisto seus vídeos, eu vejo o meu filho na sua fala o tempo todo. Eu até recebi uma mensagem dizendo que... Uma mensagem de uma mãe, que a cada live ela tem mais certeza que o filho tem TDAH. Porque parece que eu tô falando do filho dela. Então, assim, como é que é feito um diagnóstico de TDAH? Primeiramente, o que você precisa saber? Que o diagnóstico de TDAH é clínico. E o que isso significa? Que não existem exames laboratoriais que façam diagnóstico de TDAH. Nossa, Paula, mas eu fui no médico e o médico pediu vários exames. Pediu um eletroencefalograma, pediu exame de sangue, pediu para fazer um exame cardíaco. Então, por que ele pediu todos esses exames? Ele pediu todos esses exames para complementar. Pode ser que ele tenha pedido esses exames para fazer um diagnóstico diferencial, e eu vou explicar o que é isso. Ou pode ser que ele tenha pedido esses exames apenas para saber como é que anda a saúde do seu filho ou da sua filha, para que ele possa fazer uma indicação de uma medicação de forma mais segura, tá? Então, para fazer uma avaliação mesmo na saúde geral da criança. Não existem exames laboratoriais que façam diagnóstico de TDAH. Não existem. Você não vai fazer um exame, vai abrir o resultado e vai ter lá, positivo ou negativo. Isso não vai acontecer, porque isso não existe, tá? Então, se não existem exames laboratoriais, então como é que a gente vai fazer o diagnóstico da criança que tem TDAH? Através de uma avaliação da compreensão do profissional a respeito daquele caso. Então, o médico profissional que está à frente do caso, ele precisa conversar com a família, ele precisa entender como que essa criança se comporta na escola, né? Então, o ideal é que o profissional converse com a professora, né? Tenha um contato aí com a escola para entender como que essa criança é na escola. Esse profissional precisa conversar com a criança também. Precisa observar a criança. Como é que a criança tá fazendo uma determinada atividade. Então, o profissional ele pode propor algumas atividades para fazer algumas avaliações. O profissional pode preencher algumas escalas que complementam o diagnóstico. Mas, de novo, não significa que essas escalas darão um resultado positivo ou negativo.
E existe uma escala muitíssimo utilizada para fazer diagnóstico de TDAH, para complementar, né, o diagnóstico de TDAH, que é o SNAP-4. O SNAP-4 ele foi baseado nos critérios diagnósticos. Então, não sei se vocês sabem, mas existe um manual de diagnósticos, que é o CID e o DSM-5. O DSM-5 levantou, o DSM-5 é um manual mundial, né? Então ele é o mais utilizado. Mas aqui no Brasil, quando você vai no médico, na verdade ele coloca um CID. O CID ele é baseado no DSM-5, tá? Então é mais ou menos a mesma coisa. São os mesmos critérios diagnósticos. Mas só para você entender, existe esse manual, tá? E esse manual tem lá toda a descrição de todos os transtornos mentais, inclusive o TDAH. E aí tá lá no TDAH tudo que acontece, quais são os critérios, o que a criança precisa apresentar, tarará, frequência, a gravidade, tarará, todo descritivo lá, os estudos, o que os estudos indicam, piriri, parará, pururu. O SNAP-4, ele foi criado tendo como base os critérios diagnósticos do DSM-5, tá? Então, as perguntinhas do SNAP, que é esse questionário que muitos profissionais utilizam, ele foi, então, baseado no DSM-5. Só que o que acontece? Muitas pessoas preenchem esse SNAP, né? E aí tem lá a gravidade. Então, sei lá, seu filho não para quieto, isso acontece quanto? Nem um pouco, com frequência, muito, bastante. Tem lá os graus, né? Que você vai respondendo, os níveis. E eu mesma, profissional, porque eu utilizo também essa escala, já tive respostas muito diferentes do pai e da mãe, ou da mãe e da escola. Então, é uma escala que, de novo, complementa o diagnóstico, mas não basta apenas preencher essa escala e pronto, eu vou ter um diagnóstico. Não é assim que funciona, tá? O que acontece? Eu já atendi vários pais com esta fala. E aqui no meu Instagram também, muitos pais já me mandaram mensagem. Eu preenchi uma escala, eu fui no médico, o médico me fez umas perguntas e daí deu que era TDAH. Gente, isso não existe. Não é deu. Preenchi lá, resultado TDAH. Isso não existe. É um indicativo que a criança apresenta aqueles sintomas. É um indicativo que a criança apresenta desatenção. É um indicativo que a criança apresenta hiperatividade ou impulsividade, tá? Então, são escalas que complementam, mas que sozinhas não chegam a nenhum resultado, a nenhuma conclusão. Então, a avaliação, ela é clínica, feita por um profissional que precisa avaliar todo o contexto da criança. Difícil fazer diagnóstico em uma sessão, em uma consulta. Em uma consulta é possível levantar algumas hipóteses diagnósticas. Mas fechar diagnóstico eu acho difícil, tá? E aí também tem muitos pais que falam, Paula, mas meu filho fez até uma avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica é uma avaliação mais completa, que tem como objetivo traçar um perfil cognitivo. O que significa isso? O neuropsicólogo vai aplicar uma bateria de testes, vários testes na criança. Testes que vão avaliar atenção, memória, funções executivas, raciocínio, enfim, habilidades acadêmicas, vai avaliar o emocional, vai aplicar vários testes. E aí depois o profissional vai corrigir todos esses testes. Vai comparar a criança com outras crianças da mesma idade e com o mesmo nível escolar. E aí ele vai ter um resultado. Será que essa criança tá com o desenvolvimento dentro do esperado? Será que essa criança está com o desenvolvimento abaixo do esperado? Será que essa criança está com o desenvolvimento acima do esperado para a idade dela? E aí você consegue entender o perfil cognitivo da criança, como que aquela criança está cognitivamente falando. Se a gente atende uma criança, por exemplo, que tem sintomas de desatenção, que tem sintomas de hiperatividade, de impulsividade, que tem como a hipótese diagnóstica o TDAH, e aí você vai fazer uma avaliação neuropsicológica, você percebe que a criança
tem falhas atencionais, então uma criança que não consegue um bom desempenho nos testes que avaliam a atenção, uma criança que não consegue ter um bom desempenho nos testes que avaliam funções executivas. Isso vai te dando indícios que vão confirmando a hipótese diagnóstica. Mas não significa que a criança que foi mal nesse teste tem TDAH. Também não é assim. Por quê? Porque a avaliação é clínica. Você precisa considerar outros fatores. Percebe que não é fácil fazer diagnóstico? Dá pra vocês entenderem? Olha só quantas coisas eu tô trazendo a respeito do diagnóstico. Não é simples, não é rápido, não é fácil fazer diagnóstico, mas é possível. E além disso, o profissional precisa fazer um diagnóstico diferencial. O que significa isso? Ele precisa diferenciar o que é TDAH e o que não é. Porque existem muitos outros transtornos, outros diagnósticos que apresentam as mesmas características. Vou dar um exemplo. A criança com transtorno do espectro autista, por exemplo, também tem falhas atencionais. Também tem alterações nas funções executivas. A criança com transtorno do espectro autista também pode ter a hiperatividade e a impulsividade. Um outro exemplo, diagnósticos de transtornos emocionais, como por exemplo a bipolaridade, transtorno afetivo bipolar. A criança que tem essa oscilação do humor, ela pode ter um diagnóstico muito parecido, aliás, ela pode ter características muito parecidas com as crianças que têm TDAH. Mas na verdade ela tem bipolaridade e não o TDAH, porque são características que se assemelham. Uma pessoa, por exemplo, que tem depressão, é uma pessoa que não vai conseguir se concentrar, é uma pessoa que não vai conseguir focar, não vai ter a atenção. E não significa que ela tem TDAH. Mas por quê? Porque alguns diagnósticos, eles se assemelham nas suas características, nos seus sintomas. Um sintoma presente no TDAH pode estar presente em outro diagnóstico também. Ansiedade, por exemplo, um transtorno de ansiedade pode fazer com que a criança fique mais agitada, mais impulsiva. Então, é preciso fazer esse diagnóstico diferencial. Será que é TDAH? Então vamos excluir as outras possibilidades para saber se realmente é TDAH. Ou, será que é TDAH e transtorno de ansiedade? Será que é TDAH e transtorno do espectro autista? Será que é TDAH e uma outra questão aqui envolvida? Um transtorno de aprendizagem, por exemplo? Então, tudo isso precisa ser considerado, precisa ter cuidado, tá? E aí, para finalizar essa dúvida, quem é que pode fazer diagnóstico de TDAH? Primeiro, tem que ser um profissional que entenda sobre TDAH e, como eu disse, muitos profissionais da área da saúde mental reconhecem o TDAH, sabem da existência do TDAH, mas não têm um conhecimento aprofundado sobre o tema. E não tem problema nenhum, por exemplo, na minha área, na psicologia, muitos profissionais, eles se especializam em outras questões. Então, não adianta você procurar um psicólogo e criar a expectativa de que ele vai fazer um diagnóstico preciso. Às vezes, ele não tem o conhecimento, todo o conhecimento. Gente, existem muitos transtornos. Transtornos de ansiedade, transtornos do humor, enfim, muitos transtornos para que os profissionais tenham conhecimento aprofundado. Então, não dá para aprofundar em tudo. Então, você precisa primeiro procurar um profissional que saiba, entenda sobre TDAH. Quem pode ser esse profissional? Pode ser um neuropediatra, pode ser um psiquiatra infantil, pode ser um psicólogo, um neuropsicólogo. Pode ser um pediatra? Acho que bem menos, tá? Porque o pediatra, às vezes, ele está envolvido em outras questões. Mas o indicado, eu sempre indico que, primeiro, você procure um neuropediatra ou um psiquiatra infantil.
E aí você vai nesse profissional e vê os encaminhamentos que esse profissional vai fazer. Ele vai te encaminhar para um psicólogo, para um neuropsicólogo, para uma avaliação, para um fono, para avaliar um processamento auditivo central, enfim. Então, primeiro passo, procure um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, certo? Vamos lá. Que na verdade, essa era a quarta dúvida, tá? Eu já emendei aqui na terceira. Quais são os profissionais que podem diagnosticar e tratar a TDAH? Então, são esses profissionais: psicólogos, médicos, psiquiatras, neuropediatras. Eu sugiro que você procure primeiro esses profissionais para depois, porque assim, depois de um diagnóstico, você vai entender quais são os prejuízos que a criança apresenta, que o seu filho apresenta. E aí você vai vir com outras intervenções, que pode ser um terapeuta ocupacional, uma psicopedagoga, fazer uma atividade física específica, enfim, fono. Tem 1000 possibilidades. E essas 1000 possibilidades vão depender dos prejuízos que a criança apresenta. Toda criança com TDAH precisa fazer terapia? Não necessariamente. Toda criança com TDAH precisa fazer um acompanhamento com fono? Não necessariamente. Toda criança com TDAH precisa ter um acompanhamento com psicopedagoga? Não necessariamente. Depende dos prejuízos que esta criança apresenta, certo? E aí, então, eu quero entrar já na quinta dúvida frequente também. Quais são os tratamentos? Qual é o tratamento indicado para TDAH? O tratamento para TDAH, ele precisa ser multiprofissional, multimodal, ou seja, várias modalidades de intervenção. Porque a criança com TDAH, dificilmente ela vai apresentar um prejuízo específico. Se ela apresenta apenas um prejuízo específico, nossa, muito que bom. Mas geralmente a criança com TDAH apresenta vários prejuízos. Ela apresenta prejuízo na escola, ela apresenta prejuízos nas relações sociais, com os amigos, com a família. Então, geralmente ela apresenta diversos prejuízos. E aí você precisa olhar, então, para os prejuízos que a criança apresenta. Eu vou falar aqui sobre os tratamentos mais frequentes, tá? E os mais indicados. E eu vou começar falando que o primeiro tratamento, aliás, a primeira intervenção que, ao meu ver, tá, precisa ser realizada com urgência, é um treinamento de pais. O que isso significa? Nossa, mas quem tem TDAH é meu filho, Paula, não sou eu, e nem o meu marido. E nem minha mulher. Por que você está falando que a urgência é um treinamento de pais? Porque é você que está à frente do tratamento. Você está todos os dias, 24 horas por dia com o seu filho. Então você precisa se envolver. Você precisa entender o que é o TDAH, como funciona o cérebro de uma criança com TDAH. Você precisa entender o que o TDAH mobiliza em você de frustração. Você precisa entender qual é o seu papel nessa desordem toda. Porque, como eu disse no início dessa live, em um dos erros lá de cima que eu falei, no início, o TDAH não é só culpa. O TDAH, ele não é criado pela criação dos pais em relação à criança, né? Então, assim, a criança não tem TDAH por conta da criação, mas você pode potencializar os sintomas. Então, a primeira coisa que você deveria fazer para tratar o TDAH do seu filho é cuidar de você. É se informar. Participar mesmo de um programa de treinamento de pais, assim, estudar sobre o tema, entendeu? Se envolver de verdade no tema. Porque se você não tiver o conhecimento adequado, esquece, você vai ficar patinando. Não adianta você levar o seu filho nos melhores profissionais do mundo. Se você não tiver o conhecimento adequado, nada disso vai adiantar. Você não vai ter um resultado assim expressivo. Você vai ficar patinando. E é verdade. E eu vejo que muitas vezes os pais fazem isso por último, quando na verdade eles deveriam fazer isso por primeiro.
Até no curso que eu tenho, o curso Fazendo as Pazes com o TDAH, que é um curso para pais, tem muitos pais que dizem isso. Paulo, eu precisava ter descoberto seu curso há 5 anos atrás, quando eu descobri o diagnóstico. Que pena que só agora que eu estou participando do seu curso. Por quê? Porque quando os pais compreendem de fato, a sua responsabilidade em tudo isso que acontece, em todos os prejuízos que o TDAH proporciona, quando os pais conseguem entender a sua responsabilidade, quando os pais conseguem entender a importância da sua postura, quando os pais conseguem entender que o que mais importa é como esses pais vão lidar com o TDAH, tudo, juro mesmo, eu tô falando isso porque eu vejo isso acontecer diariamente, tá? Todos os prejuízos melhoram, tudo melhora. Os sintomas do TDAH, eles melhoram. E às vezes não mudou nada na intervenção da criança. Às vezes a criança continua tomando a mesma medicação, continua indo nos mesmos profissionais, mas o pai mudou, a mãe mudou. A postura desses pais, sabe, tá diferente. Esses pais se envolvem de uma outra forma com essa criança. A relação tá mais leve, tá mais equilibrada. Então tudo muda, tudo muda. Então, treinamento de pais é absolutamente importante, essencial. Segundo ponto, né? Uma outra modalidade de tratamento é a medicação. A medicação ela é muito importante. Por quê? Porque o TDAH ele é um transtorno neurobiológico. De novo, acontece no cérebro da criança. Então, a medicação ela vai ajustar o que está desajustado. Para quem está me acompanhando aqui todos os dias nas lives de aquecimento, me ouviu falar que o TDAH, o cérebro da criança com TDAH é um cérebro diferente. Algumas áreas são menores, mais finas e menos ativa. O cérebro não produz tanta dopamina quanto deveria. Então a medicação, ela regula aquilo que está desajustado. Paula, outro dia eu recebi uma mensagem mesmo de uma mãe que disse assim, Paula, fui no neuropediatra, recebi o diagnóstico de TDAH, ele me deu a medicação, mas eu não vou dar. Ela já começou a fala dela assim, eu não vou dar. O que eu posso fazer? Você pode fazer diversas outras intervenções. Pode, aliás, pode não, você deve. Você deve sim. Me espantaria se você não questionasse isso. Então, não me causa espanto o fato de você ficar na dúvida, de você ficar angustiada em relação à medicação. Não é essa a questão. E muita dessa angústia vem da falta de conhecimento. Porque você tem 1 milhão de tabus aí na sua mente a respeito da medicação. Você não sabe o que a medicação significa, os efeitos da medicação no cérebro do teu filho. E é por isso que você fica super ansiosa, super angustiada, triste, né? Com essa possibilidade de ter que dar uma medicação controlada para o seu filho. Eu entendo tudo isso. Só que eu preciso que você entenda, saiba que em alguns casos é possível não dar a medicação. E isso o médico que vai avaliar. Casos onde a criança consegue lidar com os prejuízos, casos onde a criança não apresenta tantos prejuízos, tem os sintomas do TDAH, mas são sintomas administráveis, os prejuízos são administráveis, talvez a indicação da medicação não seja coerente ali para aquele caso, não convém. Mas existem alguns casos onde a criança apresenta muitos prejuízos, onde a criança ela não consegue aprender se ela não tomar a medicação, ela não consegue se concentrar se ela não tomar a medicação. A criança que é muito impulsiva, muito agitada. Então, tem alguns casos que a sua decisão de não dar a medicação faz com que o seu filho colecione mais prejuízos. E você só sabe se o seu filho vai colecionar mais ou menos prejuízos quando você tem a informação certa. Porque às vezes o seu filho tem prejuízos e você nem sabe.
Você não tá nem conseguindo ver isso. Porque você só tá focada na sua angústia, na sua dor de ter que dar a medicação. Você só tá focada nisso. Então você precisa ampliar um pouquinho, né? Então, e você faz isso através do conhecimento. Por isso que eu falei que o pilar de todo o tratamento é o treinamento de pares. Porque se você não concorda com a medicação, você vai no médico, o médico vai dar a medicação, você não vai dar a medicação. Então, se você não tem o conhecimento adequado, você não vai fazer as intervenções adequadas. Porque você vai ficar na dúvida, tá? Uma outra possibilidade de tratamento, que também é muito importante, é o treinamento de habilidades da criança. Então, treinar as habilidades que a criança tem. Através do quê? Da terapia, de atividades físicas, de um apoio psicopedagógico, se a criança tem uma dificuldade, né, na escola, no aprendizado. Então, treinar as habilidades da criança. Às vezes, um acompanhamento com TO. O que a criança tem de dificuldade pra gente conseguir treinar essas habilidades, tá? Então, existem várias frentes, várias modalidades de tratamento e a gente sempre vai olhar para os prejuízos que a criança apresenta, para então escolher quais são as intervenções mais adequadas, tá? Bom, a sétima dúvida que eu quero trazer aqui, que também é uma dúvida frequente, é as consequências mais graves do TDAH. Então, o TDAH, ele só tem impacto na aprendizagem? Não, obviamente que não. Quais são as consequências? Crianças com TDAH têm autoestima mais fragilizada, porque ouvem críticas desde muito cedo, críticas fortes, pesadas, né? As pessoas ao redor da criança, geralmente, não estão potencializando aquilo que ela tem de bom. Às vezes só estão sinalizando aquilo que ela tem de ruim, de dificuldade. E isso aumenta a possibilidade da criança ter um transtorno de ansiedade, uma depressão. Além disso, crianças com TDAH, devido à hiperatividade, à impulsividade, também à desatenção, porque às vezes não prestam atenção nas coisas, nos móveis, elas se machucam mais. Elas se envolvem em acidentes com mais frequência. Então, quando estão caminhando na rua, tem mais chance de cair de bicicleta. Também tem uma maior possibilidade de cometer erros. Isso aumenta a autoestima fragilizada. Então, as consequências do TDAH, elas são gigantescas. As pessoas acham que o TDAH é só uma questão da aprendizagem, só vai impactar na aprendizagem. Só que não, gente. Só que não. E eu diria até que a aprendizagem ela é muito importante, mas às vezes é o mais fácil de administrar. Existem estudos científicos que indicam que crianças com TDAH eles têm taxas mais altas de internação em hospitais, de lesões, de quebrar braço, perna, por conta dessas dificuldades diárias no que é pequeno, entende? Isso na adolescência acaba tendo mais prejuízos, muito mais prejuízos. A gente tá falando aqui das crianças. Agora imagina uma criança com autoestima fragilizada, uma criança que se sente burra, que se sente incapaz, uma criança que não tem amigos. Imagina essa criança chegando na adolescência. Como é que vai ser? Como é que esse adolescente vai ser? O TDAH, essa é a última dúvida, tá? Como o TDAH interfere na vida social e escolar do meu filho? Paula, o TDAH vai impedir o aprendizado do meu filho? Meu filho não vai conseguir se alfabetizar? Meu filho não vai conseguir aprender? Meu filho não vai conseguir fazer uma faculdade? Meu filho não vai conseguir ter uma profissão? Não, o seu filho ele é absolutamente capaz de aprender. Mas se você não cuida dos prejuízos que o seu filho apresenta, se você não entende quais são os prejuízos que o seu filho apresenta, existe uma grande possibilidade de seu filho ter um fracasso escolar. O que significa isso? A criança não consegue, daí ela tenta, daí ela não consegue.
E daí ela tenta e não consegue. Por que ela não consegue? Porque ninguém tá olhando para as necessidades específicas dessa criança. Porque ninguém tá olhando, tentando estabelecer estratégias para essa criança aprender. É por isso que a lei nacional que foi aprovada agora pelo Senado é uma lei muito importante. Porque vai garantir os direitos da criança com TDAH. Porque as escolas serão obrigadas a olhar para as crianças e para as necessidades específicas da criança. A escola vai ter que se adaptar, não vai ter jeito, porque vai virar lei. E isso é uma conquista, é uma vitória, porque o TDAH, a pessoa que tem TDAH, crianças com TDAH, tem uma chance muito aumentada de abandonar os estudos por conta do fracasso escolar, por conta desse sistema escolar, né, que nós temos aqui no Brasil, que é muito focado em notas, média. O seu aprendizado, ele é avaliado através das notas. E isso às vezes não é funcional. Isso às vezes não é legal. A criança com TDAH esquece de entregar a tarefa de casa. A criança com TDAH esquece o livro. A criança com TDAH esquece de fazer o trabalho. A criança com TDAH esquece de estudar para a prova. Mas isso não significa que ela não sabe. Às vezes ela sabe. Só que às vezes na hora de fazer a prova, ela comete uma falha atencional. Que ela não cometeria se a prova fosse oral, por exemplo. Então, olhar para as necessidades específicas da criança é muito importante. Muito importante. E você precisa entender quais são as necessidades específicas do seu filho para cobrar a escola. Para ter este apoio da escola. Eu vejo que muitos pais, eles colocam tudo nas mãos dos profissionais. E não é assim que funciona, gente. Você tem a sua responsabilidade. Você precisa entender quais são as dificuldades. Você está o tempo todo com o seu filho. Você é o especialista do seu filho. Ninguém conhece seu filho mais do que você. É você que conhece. Você é a pessoa mais indicada para falar sobre os prejuízos. Então, gente, é muito importante entender sobre o TDAH, sobre os prejuízos do TDAH, para diminuir, então, as interferências, os prejuízos que o TDAH causa na vida da criança. Tanto na vida social, na vida escolar, no âmbito emocional, né? Pra gente dar mais qualidade de vida pra criança, diminuir os prejuízos, fortalecer essa criança. Isso tudo é muito, muito, muito importante. Certo? Beijo, gente. Ótimo dia para todos.